Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da JBS para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, Guilherme Cavalcante, CFO Global da JBS, André Nogueira, CEO da JBS USA, Wesley Batista Filho, CEO da JBS Brasil, e Cristiane Assis, diretora de Relações com Investidores da JBS. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da JBS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas futuras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, considerações futuras, riscos e incertezas, pois se referem a outros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra a Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Tomazoni, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos, obrigado por participar deste call de resultados do nosso segundo trimestre. Esse foi um trimestre muito desafiador, por isso eu quero iniciar agradecendo ao extraordinário trabalho e dedicação, comprometimento de todo o nosso time, os mais de 240 mil colaboradores em todo o mundo, da nossa liderança, do nosso time de recursos humanos, da área de saúde e segurança, de todos os parceiros. Vocês foram ótimos. Muito obrigado. Desde o início desta pandemia, a JBS adotou algumas prioridades máximas. Era assim, proteção dos nossos 240 mil colaboradores, o comprometimento com o nosso propósito maior de produzir alimentos no momento em que o mundo mais precisa, permanecer ao lado dos nossos clientes e fornecedores e garantir a solidez da posição financeira. Eram 4 objetivos e a gente promoveu uma mobilização gigante na proteção das pessoas e no apoio às comunidades. Nós aplicamos 400 milhões de dólares em medidas de proteção aos colaboradores, em apoio às comunidades. Esse valor está incluso os prêmios pagos aos colaboradores nos Estados Unidos. Nós implementamos um rígido protocolo de prevenção e segurança em cada uma das nossas unidades, elaborado com o apoio de renomados especialistas em saúde e instituições de referência. Esses protocolos foram seguidos com disciplina pelos colaboradores e incorporaram a rotina de trabalho os novos EPI e novos procedimentos operacionais de segurança. Nós doamos às comunidades 700 milhões de reais ou 120 milhões de dólares para ações de enfrentamento de Covid-19. Seguramente uma das maiores doações globais de uma empresa do setor de alimentos. Só no Brasil foram 400 milhões de reais. Construímos 2 hospitais que irão ficar como legado, um em 30 dias, o outro em 35 dias. Doamos 550 mil cestas básicas, 10 mil toneladas de alimento, 86 ambulâncias, respiradores, medicamentos e tantos outros EPIs. Olha, eu recomendo a quem tiver interesse em saber mais, acessar o nosso site Fazer o Bem Faz Bem, aqui no Brasil, jbs.com.br, e para ver o grande esforço que foi feito. E nos Estados Unidos, Hometown Strong da jbsusa.com. Para ver o que a gente fez, temos muito orgulho do que a gente conseguiu fazer. A velocidade de resposta do nosso time diante de todo esse contexto foi extraordinária. A capacidade de se adaptar às mudanças do mercado que foram impostas pelas mudanças de hábito de consumo e de compra dos consumidores foi inacreditável. Agora, isso só foi possível dada a experiência do nosso time, a autonomia com que o nosso time trabalha e a cultura
da JBS de execução, de disciplina na execução. Em um período de tantas mudanças, a empresa mostrou uma grande capacidade de resiliência. Que somada à nossa capacidade nossa plataforma de produção diversificada, por geografia, por tipo de proteína, somado aos cuidados com as pessoas e à dedicação do nosso time, permitiu a JBS enfrentar os desafios e as volatilidades causadas por essa pandemia. E essa pandemia impactou empresas em todo o mundo. Porém, mesmo nesse período de tantos desafios, a inovação não parou na empresa. Ao contrário, com a aceleração de tendências, várias iniciativas ganharam o corpo rapidamente. Nós entramos com força no mercado de proteína vegetal. Nos Estados Unidos, nós constituímos uma empresa independente para explorar esse mercado, a Planterra, e que com a marca Oso já está com os produtos no mercado. No Brasil, a Seara, com a linha Incrível, é líder da categoria. Esse é um mercado que cresce ano a ano e nós estamos muito bem posicionados para estarmos entre os líderes nesse segmento. Uma outra questão que temos nos dedicado cada vez mais, com afinco, são os temas ligados à sustentabilidade. Temos o firme compromisso de erradicar o desmatamento em toda a nossa cadeia de suprimento. E o último relatório de auditoria independente revelou que 100% das compras de gado da companhia atenderam os nossos critérios socioambientais. Estamos seguros de que, com tudo que já fizemos, somos parte da solução. Estamos conscientes também de que devemos e queremos ir além. Temos direcionado esforço no desenvolvimento de uma solução para buscar a rastreabilidade total da cadeia de fornecimento de gado. Estamos bastante avançados tecnologicamente e operacionalmente para endereçar essa questão. Indo aos números, a receita líquida do trimestre totalizou 67,6 bilhões de reais, um crescimento de 32,9%, com um EBITDA de 10,5 bilhões e uma margem de EBITDA de 15,5%. Em um cenário de inúmeros desafios, mantivemos a nossa disponibilidade em caixa em níveis bastante confortáveis, de 4,8 bilhões de dólares. E reduzimos o nosso nível de alavancagem para 1,75 vezes, a menor da história da JBS. Agora eu passo a palavra ao Guilherme, que irá detalhar os resultados. Guilherme, por favor. Obrigado, Tomazoni. Por favor, então, passando para o slide 5, a gente começa mostrando a nossa receita líquida do trimestre de 67,6 bilhões de reais, crescimento de 33% em relação ao trimestre do ano anterior. Nosso lucro bruto de 14,5 bilhões de reais, crescimento de 83% em relação ao ano anterior. E o nosso EBITDA de 10,5 bilhões de reais, cresce mais do que o dobro do mesmo trimestre do ano anterior, e a nossa margem de EBITDA de 15,5%. O forte lucro operacional mais do que compensou o impacto da variação cambial sobre o balanço. Com isso, a gente apresentou um lucro líquido de 3,4 bilhões de reais nos 3 meses. Por favor, passando para a próxima página, a gente mostra uma geração operacional de caixa de 11,4%, ou de 11,4 bilhões de reais, maior do que o EBITDA. Isso devido, graças a uma liberação importante de capital de giro, reduzindo o prazo de contas a receber e reduzindo estoques. Isso fez com que a gente apresentasse um fluxo de caixa livre de 9,5 bilhões de reais, ou seja, uma forte conversão de caixa de EBITDA para fluxo de caixa livre de mais de 90%. Despesa financeira desse trimestre, continuamos no nosso caminho de redução de juros, economizamos 30 milhões de dólares em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Passando para a página 7, onde mostramos nosso perfil de dívida, começando pela alavancagem, a menor alavancagem histórica da companhia, de 1,75, e uma redução de dívida líquida de 11,7 para 10 bilhões de dólares. No gráfico do cronograma de amortização da dívida, a gente já faz um pro forma, ou seja, a gente pegou os dados do final do TRI e já reduziu o caixa em 875 milhões de dólares e as dívidas que venciam em 2023 e metade do que vencia em 2024, que a gente pré-pagou. Esse pré-pagamento gerou uma economia de juros ao ano de 53 milhões de dólares. Com isso, a gente volta à nossa expectativa de que esse ano de 2020 a gente vai ter uma economia de despesa financeira em relação ao ano passado de pelo menos 100 milhões de dólares. Ainda é importante ressaltar nesse gráfico que, mesmo após o pagamento dessas dívidas, a gente ainda tem 3,2 bilhões de dólares em cash on hand, de caixa nas mãos, e mais 1,6 bilhão de dólares de linhas rotativas, ou seja, linhas que estão à nossa disposição. Ou seja, uma liquidez muito forte, capaz de nos levar, em termos de amortização de dívida, sem depender de geração de caixa, até o ano de 2026. Ou seja, é uma posição de caixa que, comparado com o final do segundo trimestre de 2019, a gente tinha metade desse caixa, ou seja, com 1,6 bilhão de dólares que a gente tinha, e já era um caixa também acima da nossa necessidade em termos de ciclo de conversão de caixa. Uma conta rápida, ou seja, se eu voltar para essa mesma posição de caixa do segundo trimestre do ano passado, eu tenho 1,7 bi de dólares para pagar de dívida e reduzir 100 milhões de dólares, pois os cupons dos nossos bonds são de quase 6%. Ou seja, uma economia que a gente vai perseguir à medida que as incertezas foram passando. Como eu falei no trimestre passado, a gente preservou o nosso caixa, preservou a liquidez para uma pandemia que estava se apresentando, e à medida que essas incertezas forem passando, a gente vai usar esse caixa para o pagamento de dívida, continuando reduzindo despesa financeira, e também podemos fazer eventuais aquisições e também retornar dinheiro ao acionista. Os gráficos de baixo também já são pro forma, então a gente vê a nossa dívida de curto prazo de apenas 4,6%. O mercado de capitais ainda é a nossa principal fonte do nosso endividamento, liberando assim bancos comerciais que têm mais agilidade para qualquer eventualidade. E a abertura por entidade, a gente vê já que a dívida no Brasil já fica bem mais em linha com a nossa geração de caixa entre as entidades. E, por fim, nosso custo de dívida de 5,15% ao ano. Isso para o nosso prazo médio de dívida de 7 anos. Vale ressaltar que o nosso bonde de 10 anos está sendo negociado a 4% ou um pouco menos. Isso mostra que a gente também tem, além do uso do caixa, a gente também tem uma oportunidade de continuar reduzindo despesa financeira à medida que a gente vai trocando dívidas caras por dívidas baratas. Um exercício hipotético, se a gente trocasse toda a nossa dívida hoje por um bonde de 10 anos, a gente teria mais 100 milhões de dólares de economia de despesa financeira. Essa economia de despesa financeira faz com que a gente gere mais caixa e tenha mais pagamento, mais capacidade de pagamento de dívida, e combinado com o fluxo de caixa positivo que a gente apresenta todo terceiro e quarto trimestre, a nossa tendência de alavancagem é que ela continue caindo até o final do ano. Com isso também a gente tem um outro upside, ou seja, um outro poder que pode vir, que seria um aumento de rating dado a nossa baixa alavancagem, e com isso, de novo, redução ainda mais do custo da nossa dívida. Passando agora para os negócios, vamos começar com a Seara, na página 9. Receita líquida de 6,4 bilhões de reais, crescimento de 25,8% em relação ao segundo trimestre de 2019, com aumento de 20% nos preços e 4,5% no volume. O EBITDA da Seara totalizou 1,1 bilhão de reais, o que representa um crescimento significativo de 92% quando comparado
aos 563 milhões de reais do segundo trimestre de 2019. A margem de EBITDA expandiu de 11% para 17% no segundo trimestre de 2020. Esse desempenho é resultado do aumento do volume de vendas, do melhor mix de mercados, canais e produtos, com destaque para os industrializados, do contínuo crescimento das vendas das inovações introduzidas desde 2019. No mercado interno, a receita líquida foi de 2,9 bilhões de reais, 9% superior ao segundo trimestre de 2019, com aumento de 4,2% no volume vendido e 4,5% no preço médio de venda. A categoria de produtos processados foi novamente destaque, registrando no período crescimento de volume e preços médios de 12% e 8,9%, respectivamente. A marca Seara completa 12 meses na liderança do mercado de congelados, com 23,8% de share, e vem entregando resultados recordes nas linhas Incrível, Seara Gourmet e Seara Orgânico. No mercado externo, a receita líquida da Seara atingiu 3,5 bilhões de reais, aumento de 42,5% na comparação anual, impulsionado pelo crescimento de 36% no preço médio e 4,7% no volume vendido. Passando agora para a página 10, JBS Brasil, receita líquida de 8,7 bilhões de reais, aumento de 21,6% em relação ao segundo trimestre de 2019. O EBITDA totalizou 1,1 bilhão de reais, com margem de 12,4%, o que representa um crescimento expressivo de 223% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. No mercado interno, a receita líquida foi de 4,3 bilhões de reais, o que corresponde a um aumento de 0,8% quando comparado ao ano passado. A Friboi continua focada na consolidação da sua posição como principal marca de carne bovina no mercado brasileiro, com o crescimento de suas marcas Maturata, Friboi Reserva, 1953 no Brasil. No mercado externo, que representou 51,1% das vendas da unidade, a receita líquida teve crescimento expressivo de 51%, atingindo 4,5 bilhões de reais, em virtude do aumento do preço médio da venda. Vale ressaltar as exportações da carne bovina para a China, que registraram no período crescimento da receita em dólar de 53% quando comparado ao segundo trimestre do ano passado. Passando para a página 11, falar de JBS USA Beef, receita líquida de 5,6 bilhões de dólares e EBITDA de 1,1 bilhões de dólares, com margem de 20,4%. O trimestre foi marcado pela significativa volatilidade entre oferta e demanda devido ao impacto do Covid na indústria de proteína animal, notadamente na América do Norte. Nesse período, a prioridade número 1 da companhia foi proteger a saúde e a segurança de seus colaboradores, bem como a segurança de seus familiares e comunidades locais. Nos Estados Unidos e no Canadá, o volume de carne bovina produzido caiu em função das medidas de segurança aprimoradas e dos protocolos implementados pela companhia. Tais iniciativas incluíram a remoção do grupo de pessoas vulneráveis com pagamento de salários e benefícios integrais, redução da velocidade das linhas de produção, instalação de barreiras físicas no chão de fábrica, entre outras, que se fizeram necessárias para garantir a prevenção contra a potencial disseminação do coronavírus. Em abril, a companhia fechou temporariamente 3 unidades de produção de carne bovina, reduzindo ainda mais sua capacidade produtiva. Por outro lado, a demanda por carne bovina permaneceu aquecida, criando um desbalanceamento momentâneo entre oferta e demanda, impactando o preço da carne. As operações da Austrália tiveram menor impacto do Covid-19 no segundo trimestre de 2020. O volume de bovinos processados cresceu em relação ao trimestre anterior, apesar da continuidade do cenário desafiador de disponibilidade de gado. A operação de produtos processados da Primo Foods continua focada na diversificação do seu portfólio, com o lançamento de produtos inovadores, principalmente nos segmentos de snack e comidas prontas. Apenas nessa primeira metade de 2020, a Primo Foods lançou, com grande sucesso na Austrália e Nova Zelândia, 15 novos produtos sob marcas Primo, Smokeman Brothers e Snackers. Passando para a página 12,
JBS USA Pork, receita líquida de 1,6 bilhões de dólares, EBITDA totalizou 167 milhões de dólares, com margem de 10,5%. Num trimestre marcado pelo impacto sem precedentes do Covid-19, a unidade confirmou a resiliência do seu modelo de negócio, firmado na excelência operacional advinda da atitude de dono de seus colaboradores, no estreito relacionamento com seus fornecedores e no compromisso do fornecimento de carne suína de alta qualidade para seus clientes. Similarmente ao negócio de carne bovina, a JBS USA Pork também aprimoraram as medidas de segurança e protocolos de todas as suas unidades produtivas nos Estados Unidos. O foco na segurança de seus colaboradores, bem como a parceria com as comunidades locais, foram de vital importância para assegurar a continuidade da produção de carne suína, minimizando os efeitos negativos de uma redução mais acentuada do abate. No trimestre, a JBS USA Pork processou 5,5% menos suínos comparado ao mesmo período do ano anterior, uma taxa expressivamente menor do que alguns concorrentes. Como parte da estratégia de crescimento da Planrose e do segmento de comida preparada da JBS nos Estados Unidos, em abril iniciaram-se os trabalhos de construção da planta para a produção de bacon pré-cozido e cozido em Moberly, Missouri, com capacidade para 11 mil toneladas por ano e que entrará em operação em 2021. Adicionalmente, a Planrose comunicou recentemente seus planos para construir uma nova unidade produtiva de produtos italianos de charcutaria com investimento estimado de 200 milhões de dólares. Para a página 12, Pilgrim's Pride, receita líquida de 2,8 bilhões de dólares, estável em relação ao segundo trimestre de 2019. No segundo trimestre de 2020, o EBITDA totalizou 112 milhões de dólares, que representa uma redução de 68% frente ao segundo trimestre de 2019, com uma margem de 4%. Nos Estados Unidos, a primeira metade do trimestre foi significativamente desafiadora até que o relaxamento gradual das restrições de viagens e movimento em função do Covid-19 contribuísse para uma melhoria na demanda, principalmente no canal de food service. Assim como no primeiro trimestre, o segmento de aves grandes, que é mais comoditizado do que o segmento de atuação da PPC, foi volátil e continuamente desafiador. No México, os preços de mercado ficaram abaixo das expectativas sazonais antes de atingirem níveis perto do normal no final do trimestre. O aumento da participação de produtos diferenciados sob a forte execução e crescimento em produtos preparados ajudaram a compensar parcialmente as condições mais fracas do mercado. Na Europa, as unidades apresentaram resultados em linha com o ano anterior, impulsionados pela forte demanda do mercado de varejo. Apesar do impacto significativo do Covid-19 nas operações, o forte desempenho operacional e a melhoria na gestão de despesas gerais e administrativas ajudaram a mitigar este ambiente desafiador. O resultado foi impulsionado pela demanda robusta no varejo, que foi parcialmente compensado por uma redução do food service, além do bom desempenho das exportações de carne suína, especialmente para a China, bem como pela implementação de melhorias operacionais e capturas de sinergia. Na página 14, a gente mostra nossas exportações do segundo trimestre de 3,4 bilhões de dólares, com destaque para a Ásia, já correspondendo a 57,8% das nossas exportações. Grande destaque para a China, aumentando seu share para 33,4%. Com isso, gostaria de abrir, então, para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira na Seara, né? A gente viu uma performance bastante resiliente no TRI, e principalmente do lado da receita, né? Processados, enfim, e preços subindo.
Queria que vocês explorassem um pouco mais como que vocês estão vendo essa dinâmica de top line para frente, do lado dos processados, quanto vocês acham que essa ajuda até que o governo tem dado tem sido suporte da categoria e como que a gente pode pensar esse performance de volume nos próximos tris. E também a gente viu preços de frango caindo ao longo do tri, né? Se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe como vocês performaram na parte mais do lado in natura e também como que vocês estão olhando a dinâmica de margem em função da inflação de custos, né? Do preço do milho mais alto. Isso seria na seara. A segunda pergunta é na parte de bovinos US. Obviamente foi um trimestre excepcional e que parece ter sido um outlier, né? Se André, você pudesse falar um pouco como você está vendo a normalização do ciclo e do lado também de preços de beef, né? Como que a questão de mix e da volta do food service pode afetar a sua receita e, por consequência, a sua rentabilidade. Obrigada. Vamos fazer assim, Wesley, você responde sobre a seara e depois André responde sobre a questão do bife nos Estados Unidos. Tá joia. Bom dia, Isabela, tudo bem? Primeiro assim, a gente realmente viu aí uma demanda por processados bastante forte. Eu não atribuo fortemente aí a ajuda, a apoio aí pontual. A gente tem visto bastante melhoria de mix, na verdade. A gente tem visto cada vez mais a gente conseguir crescer dentro das nossas categorias os itens que têm maior mix de valor agregado, que são os itens que a gente bota mais prioridade de verdade. Então a gente vem vendo aí que parte dessa receita e dessa melhoria de receita é realmente preço, mas muito disso é mix e melhoria dentro das categorias que a gente opera. E isso a gente não atribui a algum apoio pontual ou algo assim. Também tem uma questão forte aí de execução da nossa equipe de venda, da nossa equipe de promotores, de vendedores, que tem feito um grande trabalho, um trabalho muito forte de posicionar nossa marca. E parte disso aí a gente tem visto o efeito disso, o efeito da qualidade dos nossos produtos, da execução do ponto de venda no nosso share. Também, acho que, aí falando já da questão do preço do frango, né, e do nosso cenário de frango para frente, assim, a gente não dá guidance, principalmente no momento de pandemia, que a gente sabe que, apesar de cada vez um pouco mais claro, aí, o cenário ainda não é fácil fazer projeção hoje em dia, mas a gente entende que o mercado de frango realmente teve uma situação mais apertada aí no último trimestre, no mercado doméstico, mas que isso tem se normalizado e tem voltado a um cenário mais normal aí nesses primeiros meses do terceiro trimestre. Wesley, vou completar acho que a pergunta da Isabela também via sobre essa questão da dinâmica dos grãos. Isabela, os grãos, se a gente fizer uma análise global, nunca tiveram tão baratos, né? Estão nos níveis baixos históricos. O Brasil sofre vamos dizer assim, uma descontinuidade nisso, dado as exportações brasileiras que estão sendo muito fortes. Então, nós vemos agora que no terceiro e no quarto trimestre, no Brasil, não globalmente, no Brasil, deve ter elevação nos preços spots desse mercado. Vai ter uma pressão nos custos, obviamente que os nossos custos não seguem essa mesma dinâmica que segue o mercado, dada a nossa estratégia de estocagem e de relação de longo prazo com os nossos fornecedores. O André, acho que você podia responder a questão do bife lá nos Estados Unidos. Acho que é a segunda parte da pergunta da Isabela. Ok. Isabela, bom dia, obrigado pela pergunta. Isabela, a situação, vamos quebrar isso em alguns segmentos, né?
A situação de produção de bife nos Estados Unidos voltou para praticamente normal. Eu não diria que está 100% normal, mas está praticamente normal. As plantas estão rodando bem, se adaptaram a essa nova realidade e a todas as medidas de segurança dos trabalhadores. Nós ainda não estamos com mix de produtos de valor agregado que nós normalmente fazemos nas plantas em 100%. Está melhorando a cada semana, mas ainda não estamos lá, né? Você tem, em questão de perspectiva, uma demanda forte de um lado, tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo. Obviamente, a exportação caiu durante a pandemia, não por falta de demanda, mas muito mais por priorizar o mercado doméstico. Tem um gap lá agora que a exportação vai voltar a crescer para suprir os mercados que a gente exporta. Você tem, na questão da exportação ainda, nós crescendo em relação à China. Lembra que os Estados Unidos hoje têm uma participação mínima, ínfima, na importação de bife na China. Eu acredito que isso vai crescer, ainda vai ser pequeno. Os Estados Unidos não deve ser um enorme player na China, mas a posição hoje é tão baixa, o crescimento está sendo tão forte, que eu acho que tem a possibilidade que a China vai entrar aí entre os 4, 5 maiores mercados importadores da carne americana. Isso vai ajudar muito no mix de preço desses produtos. E a gente está bastante dedicado em crescer esse volume. Do ponto de vista de demanda nos Estados Unidos, o retail é muito forte, continua muito forte. O retail segurou um pouco o preço subiu e ele segurou um pouco o preço alto, teve uma margem bastante significativa nos últimos meses, mas agora o retail está botando mais promoção em bife, então a demanda está bastante aquecida. Food service, Isabela, é o que pode dar uma mexida ainda mais nos pontos de vista da demanda. Embora, eu estava olhando ontem, nossa venda em food service no último mês, ela só ficou, nossa venda, eu não estou dizendo que isso é o mercado, tá? Mas da JBS, ela só ficou 10% abaixo do ano passado. Talvez para os nossos clientes estarem performando melhor, talvez pelos segmentos que a gente opera, mas é uma venda, assim, que eu acho que é uma queda relativamente pequena no mês de julho em relação ao mesmo período do ano passado. Obviamente, como o food service recuperando, você tem mais demanda que vai ser parcialmente offsetada por uma redução do varejo, mas não vai ser totalmente offsetada. Aí é demanda adicional. E você tem um backlog de gado nos Estados Unidos, que a gente não processou nesses últimos 5 meses e que vai nos garantir um suprimento de gado bastante bom o restante desse ano. E para o ano que vem, a gente vai demorar aí um bom período, pelo menos um ano, para utilizar esse backlog de gado. Na Austrália, a situação é diferente, né? A Austrália está tendo um momento de retenção muito forte de matrizes. A condição de grama em toda a Austrália, de chuva, foi muito positiva. E você vinha com um rebanho reduzido e agora está tendo um momento muito forte de retenção, que obviamente vai ser muito positivo para o médio e para o longo prazo, mas que no curto prazo apresenta desafios. Então, assim, eu diria que do ponto de vista de demanda é muito positiva, do ponto de vista de supply é muito positivo, mas nós temos que lembrar que nós não estamos no meio de uma pandemia. Nós não estamos fora dela e essa pandemia tem trazido uma volatilidade muito grande. Então, eu não quero fazer nenhuma previsão para os próximos trimestres. A perspectiva é boa, a perspectiva de longo prazo é muito boa, mas nós ainda estamos no meio de uma pandemia. Tá super, Câmara. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Minha primeira pergunta é para o Tomazoni. Tomazoni, acho que vale a pena detalhar um pouco mais os planos de ESG da empresa, principalmente os relacionados à parte ambiental. Você comentou no começo, né, que pretende erradicar completamente o desmatamento na cadeia.
A minha pergunta é se puder explicar um pouco mais quais as ferramentas vocês estão usando, se você acha que precisa de mais coordenação, eventualmente mais ação do governo, mais integração do setor privado, o que se vocês têm metas para chegar nesse desmatamento zero. Então essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é mais um comentário geral sobre China, como se vocês pudessem também falar um pouco mais como é que vocês estão vendo o mercado chinês para cada uma das proteínas, e se vocês acreditam que ainda há espaço para mais volumes, mais preços aí no segundo semestre e eventualmente melhorar um pouco mais a rentabilidade nesse mercado. Obrigado. Luca, obrigado pela pergunta. Essa questão do ambiental que eu falei na abertura, né? Essa é uma questão importante para nós, né? Nós temos esse compromisso há mais de 10 anos de erradicar o desmatamento. Nós controlamos hoje 450 mil quilômetros quadrados de área que são monitorados na Amazônia para garantir a origem da matéria-prima. Nós temos uma companhia, uma auditoria independente que segue a execução dessa política. Os últimos relatórios da auditoria mostram que 100% das nossas compras de gado atenderam esses critérios socioambiental. Lembrando que nós temos 50 mil fazendas que são monitoradas por nós. Dessas 50 mil fazendas, 9 mil fazendas foram bloqueadas devido à não conformidade com os critérios de sustentabilidade da JBS. Mas a gente entende que estamos seguros, né, que essa solução precisa ser feito mais, né, e precisa avançar esse controle para os indiretos também. E nós nunca paramos de trabalhar nisso, de estudar e de procurando fazer. Tem desafios tecnológicos e tem desafios de gestão. Nós temos direcionado os esforços para achar uma solução técnica, e tanto uma solução operacional, porque as duas coisas. E essa solução, ela vem de parcerias que a gente temos que fazer com outras entidades, para que a gente possa ter o controle total sobre os diretos e indiretos. O que eu posso te falar, a gente nunca parou esse trabalho, a gente tem avançado nesse trabalho, e eu estou muito animado. Os últimos relatórios que eu obtive do progresso do projeto são muito animadores, né? Nós vamos endereçar essa questão, sim. A outra questão que você colocou da China, acho que a China, quando a gente olha os fundamentos dos nossos negócios, é que o mundo vai ter 9,7 milhões de habitantes, bilhões de habitantes em 2050, vão consumir 70% a mais de proteína. Isso mostra que os fundamentos dos negócios do longo prazo, do médio e longo prazo, são muito sólidos, são muito promissores. No curto prazo, nós temos esse gap de produção de proteína na China. Dado a febre suína africana, esse gap ele vai ser mais sentido esse ano. O ano passado teve os consumos de estoque, teve a mudança de consumo de um mercado para outro, de um canal para outro, mas ele vai se acentuar, ele está se acentuando agora, como pode ser visto que a China foi o grande comprador mundial de proteína. Eu acho que a plataforma global que nós temos, nós podemos atender esse mercado da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, do México, do Brasil, da Europa, nos coloca numa posição bastante importante e bem posicionado para atender o mercado. O que a gente está vendo agora de notícia, tem um problema aqui, um problema ali, acho que são questões que elas estão sendo tratadas entre as autoridades dos dois países. E eu acredito que devam ser harmonizadas as questões técnicas, e a China deverá ser um grande parceiro de todos os mercados. Obrigado, Tomazoni. Só um follow-up rápido nesse último ponto da China. Do Brasil, você acha que é possível ter mais habilitações aí no curto, médio prazo, ou você acha que essa questão
sanitária, ainda tem, enfim, algum risco aí e isso podia ficar mais para frente? Não, eu acho que a China tem uma necessidade de compras de matéria-prima, de proteína animal, tanto de suínos quanto de bovinos e também de frango, apesar da produção de frango ter crescido acentuadamente na China no último ano e deve crescer esse ano. Ela tem comprado, ela vai precisar comprar porque as proteínas no mercado têm uma substituição entre elas. A gente viu nessa semana essa questão que está se levantando, de alguns problemas de contaminação. Eu acho que não tem nenhuma comprovação científica até agora para o OMC. Eu vejo que está sendo tratado de uma maneira muito profissional para o governo, de uma maneira muito efetiva pelo governo. Eu acho sim que o Brasil pode ter mais aprovações de planta, sim. Tá ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Saragiotto, Credit Suisse. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu queria voltar um pouquinho na discussão do ciclo de bovinos nos Estados Unidos. O André comentou que, enfim, teve um backlog, né, que seria consumido aí ao longo dos próximos anos, mas se ele puder comentar de novo, André, como é que você, enfim, imagina que vai ser o consumo, né, desse backlog? Ou seja, as plantas vão operar no talo até eventualmente acima do que a gente tinha ao longo do ano passado, antes do Covid, ou enfim, a gente vai ter as plantas ainda com dificuldade de operar, eventualmente uma utilização de capacidade um pouco mais baixa do que o nível normalizado e, enfim, postergando essa eventual virada de ciclo que a gente esperaria, né, pro final do ano que vem, né? E tem uma dúvida também um pouco relacionada a isso, a respeito de suíno. Aconteceu a mesma coisa com o suíno, o abate suíno também caiu, então eu gostaria de entender se esse mesmo backlog foi criado em suíno, em quanto tempo a gente deveria ver isso sendo consumido. Uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte: nas conversas com os clientes, nossos clientes, eu acho que talvez o principal ponto de questionamento é a respeito de uma virada de ciclo, né? Obviamente, na hora que a gente vê um resultado tão estrondoso como foi esse resultado do segundo TRI, suscita a dúvida se os próximos resultados não vão ser muito piores, ou seja, bateu o pico de ciclo, agora é ladeira abaixo. Eu queria entender um pouquinho como é que é a cabeça da empresa a respeito dessa dinâmica, tá? Se de fato a gente teria uma deterioração muito importante ou se a dinâmica é ainda bastante saudável. Um último ponto para o Cavalcante, a alavancagem melhorou, né, Cavalcante? Acho que talvez seja um dos grandes benefícios desse momento tão forte, né, de geração de caixa. A minha dúvida é para onde que dá para trazer isso, tá? Ou se a ideia é manter esse nível de alavancagem, voltar para a aquisição e assim por diante. Obrigado, pessoal. Eu acho que podemos começar respondendo com você, André. Bom dia, Vitor. Obrigado pela pergunta. Vitor, criou um backlog que, obviamente, vai demorar um tempo para ser consumido. Eu acho que a indústria vai rodar mais acelerada, menos acelerada, dependendo da demanda do outro lado. Food service recuperando, a demanda se acelerando. A demanda é forte, mas ela pode melhorar mais ainda com a recuperação do food service. Tem a questão da exportação, que de novo, durante 3 ou 4 meses ficou impactada, mas que agora volta mais forte. Eu acho que esse uso vai ser olhando, de um lado, a demanda, né? Que vai determinar o uso desse backlog. As plantas estão rodando bastante cheias, então a capacidade de aumentar muito a produção, ela hoje não existe, né? As medidas de segurança do Covid impactam um pouco o quanto você pode rodar, então não é simples, né? Rodar muito mais do que está se rodando agora. Acho que a gente está meio que no máximo da capacidade do que dá para rodar. E mesmo quando a gente fala de colocar mais sábados, tem uma limitação aí dos trabalhadores, né? A gente tem que ponderar que trabalhar 6 dias por semana
não é simples, então a gente tenta balancear isso para não ter um processo de desgaste do trabalhador nisso. E não tem nada de perspectiva de expansão relevante de plantas nos Estados Unidos. Do ponto de vista de virada de ciclo você tem que olhar primeiro quando vai ter uma liquidação, uma redução. Eu acho que é o seguinte, claramente, ano que vem, você vai ter mais produção do que esse ano, tirando a questão, se tiver qualquer impacto de Covid do próximo ano, você vai ter mais disponibilidade de gado, vai ter mais normalidade, a produção vai ser maior em 2021. E eu não consigo enxergar, neste momento, o USDA está dizendo que vai ser 3% maior em 2021 comparado com 2020 a produção. E eu não consigo enxergar, nesse momento, uma mudança de liquidação. Para você ter uma mudança de ciclo relevante, você tem que ter um processo de liquidação de rebanho, que não está acontecendo. Vamos lembrar que a rentabilidade de toda a cadeia ainda está bastante saudável, apesar de toda a volatilidade que você teve. Se você é um confinamento, você trabalhou redeado, você teve provavelmente esse ano sua rentabilidade recorde, porque o basis foi bastante favorável. Então a rentabilidade inteira da cadeia nos Estados Unidos e no Canadá está bastante saudável. O governo teve um processo de ajuda dos produtores menores, principalmente do cow-calf, né, que a gente fala nos Estados Unidos, que é o produtor da vaca, de suporte desses produtores. Eu não tenho problema de rentabilidade dramático, não tenho problema de weather, portanto, eu não vejo nenhuma liquidação de rebanho nos Estados Unidos. Portanto, para falar de reversão de ciclo, tem que primeiro ver uma questão de liquidação de rebanho. Na Austrália, a gente está num momento absolutamente diferente desse processo, mas nós estamos exatamente na recuperação desse rebanho na Austrália. Então, a JBS como um todo, você está no momento forte dos Estados Unidos, mas no momento de recuperação de rebanho na Austrália, que deve permitir uma produção para 2021, 2022, 2023 muito maior do que vai ter esse ano. Esse ano vai ter uma produção bem menor. Então, esse é o que eu diria. No porco, teve também um backlog, está se utilizando. Se você olhar o que as plantas rodaram, o que produziu-se de porco, normalmente o verão é um momento de menos produção, especialmente o mês de junho e julho. E a gente viu o mês de julho com a produção muito maior do que o mês de julho do ano passado. Então, a gente está acelerando essa produção. Teve um backlog em torno de 3 milhões de porcos. Obviamente, no porco, o ciclo é muito mais curto. Então, se a rentabilidade não estiver lá para o produtor de suíno, ele pode fazer uma redução. A gente não viu ainda uma redução relevante, mas ele pode fazer. Então, é um ciclo um pouco diferente. E na questão do porco, efetivamente, nos últimos meses, a rentabilidade para o produtor de porco está negativa. Teve, de novo, uma ajuda forte do governo nos Estados Unidos para o pequeno produtor. Tem esquemas de preços e de contratos que são muito diferentes. Se o produtor estiver só no spot, ele perdeu bastante dinheiro, mas é uma parte muito pequena dos produtores nos Estados Unidos que estão só no spot. Você tem gente que está no cost plus, você tem gente que está relacionada ao preço final do produto, mas a rentabilidade não foi boa. Então, mas ainda assim o USDA está dizendo que para o ano que vem, esse ano a gente deve produzir em torno de 3% a mais, e para o ano que vem essa produção deve ser estável com a desse ano. Então, não tem nada muito diferente no ciclo do porco. E o que está acontecendo é a demanda da China está absorvendo essa produção extra americana, né? Se você for ver o que os Estados Unidos exportou, eu falei no último call que a gente deveria aumentar muito a exportação para a China, apesar do Covid, apesar do impacto na produção americana. Se você for olhar o ano até agora, a produção americana e a exportação para a China cresceu quase 400%. Então, a China, nesse momento, está absorvendo toda essa produção extra americana. Ainda tem muito espaço na minha cabeça, em relação ao ano passado, de continuar crescendo isso, e os outros países da Ásia. Então, assim, eu vejo o porco de uma forma favorável, tem um desafio de rentabilidade para o produtor, mas não há sinais, nesse momento, de nenhuma liquidação de rebanho. Obrigado, André. Então, vou endereçar, Vitor,
o ponto da alavancagem. Se a gente, mesmo que você repetisse só com um exercício teórico o EBITDA que a gente teve no segundo semestre do ano passado, o fluxo de caixa livre positivo já faria que a gente continuasse a desalavancagem, diminuindo a dívida líquida. Então, ou seja, mesmo uma estimativa conservadora como essa, você chegaria no final do ano com 1,5 dívida líquida e EBITDA. Lembrando que a gente tem uma política que a gente gostaria de ficar entre 2 e 3 vezes, que a gente acha que maximiza o valor para o acionista e é um nível que as agências consideram como investment grade. Mas também é importante falar que para a gente está nesse círculo virtuoso de gerar caixa, pagar mais dívida, fica até difícil para a gente se alavancar, né? A gente gerou nos últimos 12 meses um EBITDA de 5,6 bilhões de dólares. Então, vamos falar, para eu ir para uma alavancagem de 2,5 vezes, eu vou ter que gastar 5 bilhões de dólares sem trazer nenhum EBITDA para o meu balanço. Ou seja, o tamanho que a gente vai ficando de um certo tamanho que fica até difícil a gente se realavancar, né? Por isso que eu tenho uma esperança que a gente, com esses números, a gente venha a ter aí aumentos nos nossos ratings. Super claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Alves, Morgan Stanley. Bom dia, Tomazoni, Guilherme, todo o time da JBS. Impressionante mesmo o resultado. Obrigado pelo call. Queria voltar um pouquinho em USA Beef, voltando aos comentários do André. Esse 21% de rentabilidade, eu peço desculpa se isso foi mencionado nos remarks, mas eu entendo que ele foi afetado ainda por alguns custos não recorrentes relacionados à pandemia. Eu queria saber se vocês podem dar um pouquinho de color desses custos em geral com Covid, mas talvez focando um pouco mais em USA Beef para tentar ter uma ideia de como foi a margem recorrente. E ainda meio que nessa linha, né, a divisão também é afetada por Austrália e Canadá, o André também mencionou isso já. Qualitativamente, comparando com o business dos Estados Unidos, a Austrália foi realmente muito pior. Eu só estou tentando chegar numa margem, ou pelo menos num nível de rentabilidade para o business de US standalone. E a minha segunda questão é também um follow-up sobre o que já foi discutido agora para o Wesley, com relação, acho que o Wesley comentou que tinha um efeito de mix no trimestre. Então, minha pergunta é mais relacionada à precificação. Alguns concorrentes estão aumentando o preço agora nos últimos meses. Eu queria saber se agora no terceiro tri vocês viram espaço para aumento de preço, ou talvez no segundo tri. Se puder dar só um pouquinho mais de granularidade nesse sentido, para a gente tentar quebrar um pouco mais esse 9%, o que foi de fato uma precificação em determinado portfólio, versus o mix, que foi o que o Wesley tinha comentado. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Acho que vamos começar com o André e depois você responde, Wesley, então, e complementa as duas perguntas. Ricardo, obrigado. Bom dia. Começar pela questão do custo, Ricardo. Eu não tenho ela quebrada, até porque vários desses custos foram corporativos, a gente não alocou imediatamente no negócio. Depois a gente alocou baseado na alocação normal da SG&A, então fica um pouco difícil de falar para o negócio. Mas o total de custo que a gente incorreu no trimestre em investimento de proteção do trabalhador, em investimento em pagamento para o trabalhador durante esse período, especialmente aqui nos Estados Unidos e no Canadá. O total da gente aqui foi de 315 milhões de dólares. A grande parte desse custo não é recorrente, né? Fica um pouco difícil dizer o que vai ser para a segunda parte, mas sem dúvida muito, muito menor do que esses 315 milhões. Uma parte disso foi investimento que não vai acontecer. Outra parte vai continuar impactando enquanto o Covid estiver aqui. Nós contratamos mais de 1.000 pessoas, que não são pessoas normais de linha de produção, metade, 500 pessoas, só para cuidar da questão de educação e do distanciamento social dentro das plantas, e a outra metade em limpeza extra das áreas comuns das plantas. Esse time ainda está lá e esse time vai continuar lá enquanto o Covid estiver por aqui. Mas o total do nosso custo no trimestre foi na casa de 315 milhões. Isso não é todo o custo, não está incluído aí
questão de eficiência, de redução de produção, porque não está com a planta cheia, não tem nada de eficiência nisso aí. São custos e investimentos diretos. Tá? Obviamente, você perguntou da questão tentando chegar o que é Estados Unidos, o que é Austrália, o que é Canadá, na questão do bife. Lembra que o nosso bife nos Estados Unidos tem vários outros negócios aí dentro e vários outros negócios menores, inclusive aqui nos Estados Unidos. Tá? Mas a Austrália, a parte de processados ela foi bem no trimestre, mas a parte de fresco, tanto nossa operação no Norte quanto no Sul, não seguiu a mesma performance de margem dos Estados Unidos e do Canadá. Estados Unidos e Canadá muito em linha, muito parecido, mas a Austrália claramente bem menor durante o trimestre. Por estar num momento diferente do ciclo, por não ter tido o impacto que os Estados Unidos teve de Covid e de volatilidade, tanto no preço do gado quanto no preço do produto final. Então, ela não teve essa volatilidade na Austrália, portanto, não tivemos essa presença de margem. A produção na Austrália foi menor também, por motivos completamente diferentes, nada a ver com Covid, só a questão de disponibilidade de gado. A gente produziu menos na Austrália no trimestre, comparado com o ano anterior, mesmo trimestre do ano anterior, mas claramente a margem em Estados Unidos e em Canadá foram maiores. Lembrando também que começou a fazer parte do nosso resultado no trimestre a nova aquisição que a gente fez de Case Red, da Empire, que começa a contribuir com o resultado da companhia. Perfeito, obrigado, André. Bom dia, Ricardo. Aqui é o Wesley. Então, assim, vou responder essa pergunta em duas partes, né? Você tem uma dinâmica de preço, que é a dinâmica do preço do in natura. Essa dinâmica de preço, como eu respondi anteriormente, para a Isabela, a gente está vendo aí que o preço de frango, principalmente no mercado doméstico, tem recuperado. E parte disso também é o repasse do custo, né, adicional do grão, que a gente tem visto um grão mais caro, um mercado mais justo, como o Tomazoni já comentou anteriormente. Então, isso aí é um mercado que tem uma dinâmica bastante rápida, uma dinâmica bastante ativa e a gente está vendo uma recuperação nesse sentido. Agora, a parte de processados, claro, tem uma demanda adicional, né, a gente tem visto produtos de conveniência, produtos de indulgência também, a gente tem visto uma demanda maior, foi o que eu comentei da parte de mix, mas também a gente tem visto, muito pelo trabalho aí que a gente tem feito de qualidade dos nossos produtos, de comunicação dessas qualidades, né, de execução no ponto de venda, a gente tem conseguido ver uma melhoria também de índice de preço dos nossos produtos versus o mercado. Então a gente vem cada vez mais vendo uma melhoria nesse sentido e parte do aumento de preço vem daí. Então, a gente tem a confiança aí de que isso vai continuar vindo conforme a gente manter essa disciplina bem grande aí de qualidade de produto, execução de ponto de venda e comunicação dos benefícios dos atributos do nosso produto. Wesley, se me permite, eu queria fazer uma complementar a sua resposta. Tem um residual que a gente tem conseguido, no caso da Seara, de aumentar o valor dos produtos, que é um investimento consistente que nós temos feito desde 2013. Então, assim, nós temos investido claramente na qualidade dos produtos, tá? E a qualidade dos produtos para buscar o ganho de preferência do consumidor. Essa preferência é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, né? Você vai experimentando, você gosta do produto, você compra mais, você repete a compra, você conta para os seus amigos, que vão contando para os outros, e assim vai crescendo o nível de preferência. A Seara vem ganhando preferência do consumidor e, com isso, vem ganhando a oportunidade de conseguir ter reconhecido pelo consumidor o maior valor dos seus produtos e, portanto, o maior preço. Quer dizer, é um processo, isso não é uma coisa dado do quarter, é uma coisa que vem consistentemente que quando a gente definiu de ter a melhor qualidade do produto do mercado. Ótimo, Tomazoni. Obrigado. Obrigado, Wesley, também. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Tiago Duarte, BTG Pactual. Olá, bom dia, Amazônia, André, Wesley, bom dia a todos. Eu queria fazer 3 perguntas rápidas sobre mais o lado corporativo de JBS mesmo e uma última pergunta do operacional em frango. As 3 perguntas são, primeiro, se vocês puderem falar um pouco sobre os planos de listagem nos Estados Unidos, que é um tema que persiste. Acho que por conta da pandemia esse assunto ficou um pouco mais em banho-maria, mas eu imagino que já haja um pouco de espaço para encaminhar, então seria interessante ouvir se houve alguma mudança, se vocês têm alguma percepção de timing, etc. A segunda pergunta é sobre os 700 milhões de doação, só para entender como é que isso transitou no resultado. Não conseguimos achar aqui discriminado em lugar nenhum. O André comentou agora um pouco os impactos mais diretos, né, no negócio dos Estados Unidos, mas eu imagino que isso seja uma outra linha. Então, se vocês puderem escolher um pouco, ajuda, se isso aí está proformado em cada divisão, se isso está na JBS Brasil, só para a gente entender. A terceira pergunta do lado corporativo, na verdade, é um follow-up da discussão do Guilherme sobre prioridade do uso do caixa, desalavancagem e tal. Eu queria colocar sob a seguinte perspectiva, né, Guilherme? De alguma forma, é como se em algum momento no futuro vocês pudessem viver um dilema, né? Porque vocês estão desalavancando muito rápido. Você já colocou que essa alavancagem é abaixo de 2 vezes, que imagino que vocês vão conseguir chegar mesmo em reais no futuro próximo, ela já permite o gatilho para vocês terem aumento de rating e até buscar o investment grade. A minha pergunta é nesse dilema entre almejar o investment grade, né, ou seja, continuar desalavancando e eventualmente fazer aquisições que realavanquem a companhia temporariamente, como é que a gente deveria pensar a cabeça da JBS hoje? Né? Vocês saíram lá de 2017 um foco claro em desalavancagem, no ano passado vocês anunciaram a pretensão de voltar a crescer e M&A é uma parte disso, só para a gente entender como é que prioritariamente a companhia pensa esses 2 benefícios. E por último, sobre frango, talvez mais para o Tomazoni e para o André, a pergunta sobre como é que vocês veem a dinâmica de alojamento, né? A gente viu durante a pandemia nos Estados Unidos uma queda brusca que aparentemente já foi quase que plenamente retomada, então a oferta ela aparentemente continua vindo. No Brasil esses dados não são tão evidentes, não são tão claros. A nossa percepção é que na ponta a oferta continua vindo também forte, então se vocês puderem falar um pouco sobre isso, seria bem útil. Muito obrigado. Tiago, só vamos fazer um resumo das suas perguntas. Uma é sobre o IPO, certo? Correto. A outra é sobre como é que foram alocados os custos da pandemia. É isso? Que linha você pode encontrá-los? É isso? Isso. Os 700 milhões, você está falando dos 700 milhões das doações, certo? Correto. Certo. E o outro é sobre a questão da alavancagem que você colocou aqui para o Guilherme, né? E o outro, a questão a outra questão do frango, como é que é desculpe aí, me deixe mais claro a última questão, a última pergunta. O crescimento dos alojamentos, né, de frango, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que eles vinham em aceleração forte até a pandemia, aparentemente caíram vertiginosamente, mas a impressão que dá é que eles já estão voltando a níveis pré-pandemia. Nos Estados Unidos essa percepção é mais clara, no Brasil ela é menos clara, por isso que eu faço a pergunta. Tá bom. O Guilherme, você quer responder essa questão que ele colocou como é que foi contabilizado os 700 milhões, quanto à questão da alavancagem? Sim, pode deixar comigo. Você começa pela listagem e aí eu entro depois nessas questões. Não, você responde elas, que daí depois eu respondo as outras questões.
Bom, os 700 milhões, eles entram como despesa, como custo. Dos 400 milhões que são do Brasil, nesse balanço a gente tem 115 milhões de reais já nas despesas, e o resto entrando nos próximos meses. Tá? Bom, falando agora das prioridades... Oi. O André, o investimento dos Estados Unidos já está todo nas despesas? As doações? Dos 50 milhões aqui, 35 já foram contabilizados no trimestre. 35 milhões de dólares. Então, dos 50, 35 foram... 50 milhões americanos. Tudo que a gente já estava comitado, a gente já alocou no trimestre. Já foi alocado no trimestre. Já faz parte do resultado do bife, do porco, do frango no outro trimestre. 35 milhões dos 50. Tá. Ok, bom, falando em... Vai em frente, Guilherme. Bom, Thiago, nossa principal meta é criar valor para o acionista, né? Então, não é o investment grade. Então, a gente estaria muito confortável com o nível de BB+, que você consegue custos geralmente atrativos. Depende muito do mercado. Hoje, quem é investment grade hoje está com spread bem mais favorável, né, porque a maior parte dos Chapter 11 acontecem no ambiente de high yield, e aí acaba contaminando todo o high yield, todo o índice de high yield como um todo. Mas, de novo, se tivesse uma aquisição que criasse valor para acionista, a gente não veria problema em atrasar o investment grade por causa disso. Agora, como eu falei, a gente gerou nos últimos 12 meses mais de 3 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre, né? Grosseiramente falando, a gente pagou 2 bilhões de dívida, fizemos 800 milhões de dólares em aquisições e pagamos dividendos de 300 milhões de dólares. Ou seja, a gente tem essa capacidade de continuar fazendo aquisições, desalavancando e retornando dinheiro para acionistas. A gente não precisa ficar num trade-off entre esses objetivos. Então, eu acho que assim, o investment grade vai acabar vindo, talvez, de forma natural, porque, como eu falei, a gente vai continuar com essa geração de caixa muito forte, com o tamanho da companhia. Fica até difícil, como eu falei, para você aumentar muito a sua alavancagem. Então, eu acho que isso é uma situação extremamente privilegiada que a gente está, de novo, poder continuar fazendo crescimento, tanto orgânico quanto inorgânico, remunerando o acionista e ainda assim mantendo o balanço bastante sólido. O Thiago, essa questão que você falou de IPO, assim, na verdade, não sei se você falou IPO, mas nós não estamos nunca pensando no IPO, nós estamos sempre tratando de uma listagem nos Estados Unidos, né? A companhia não faz sentido fazer IPO no momento de caixa que ela tem, então é simplesmente uma listagem. Então, no trimestre passado, a gente falou que a gente ia priorizar, focar na proteção das nossas pessoas e nos desafios operacionais que estavam sendo impostos pela pandemia. Eu acho assim, e a agilidade com que nós reagimos, a resiliência da empresa, eu acho que mostrou claramente que a gente tomou a decisão correta. Agora, as coisas estão mais sob controle. Isso não quer dizer que a pandemia foi embora, a gente está ainda vivendo a pandemia, mas as coisas estão mais sob controle. A gente vai aprendendo como lidar com os desafios que ela causa. E nós estamos voltando a tratar da listagem, sim. Tá? Agora, não temos ainda um prazo para que ela ocorra, mas dados os passos que são necessários e os tempos entre uma ação e outra, o processo que se precisa ser executado seguramente não será nesse ano, será no próximo ano. Tá? Mas nós voltamos a trabalhar nela sim. A outra questão, eu quero complementar que esse assunto que o Guilherme falou aí, da questão dos M&As, né? Porque fica tudo... nós estamos sempre avaliando aquisições, né? A história da JBS é uma história de aquisições. E ela tem tido um grande sucesso em aquisições, sempre falo, devido à disciplina com que elas são feitas. Tá? Porque é fundamental que as aquisições sejam feitas pelo preço certo, né?
E o que é o preço certo é a combinação de margem com múltiplo. Então, a gente não é porque está com uma posição robusta de caixa, vai fazer aquisições a qualquer custo. Não. O preço tem que ser o preço certo. Um exemplo disso, o André mencionou aí que nós anunciamos nos Estados Unidos um greenfield uma fábrica de produtos, para produção de produtos italianos de $200 milhões. Por quê? As margens que estavam para o tipo de negócio estão no que nós consideramos que as margens estavam no topo. Os múltiplos estão muito altos. Então, essa combinação, ela não faz sentido, não traz valor econômico para dentro da companhia. Então, o melhor fazer, nesse caso específico, foi fazer um greenfield. Então, assim, esse é uma das coisas que, mesmo durante essa pandemia, nós não deixamos de olhar, de avaliar as oportunidades. Mas tem que ser sempre elas, muita disciplina, para que elas sejam feitas dentro do que eu considero o preço certo. Essa questão o André, você quer fazer esse comentário sobre como é que você vê a questão do frango nos Estados Unidos? E depois, o Wesley, você podia complementar o que você está vendo aqui no Brasil? Bom, Thiago, obrigado pela pergunta. Você tem razão, teve uma queda muito grande de alojamento no início da pandemia. Isso retornou, toda semana você tem os dados, você tem essa informação nos Estados Unidos, a informação é pública, isso retornou, mas não retornou para o nível que estava antes da pandemia. Nós estamos agora, nas últimas diversas semanas, 7, 8 semanas, rodando num ponto de vista do nível similar que estava no ano passado. A gente começou o ano com uma produção e com alojamento bastante forte, bem acima, mas isso teve uma queda durante a pandemia, retornou, mas não retornou para o período pré-pandemia, retornou para o mesmo nível que estava no ano passado. E agora, semana a semana, você vê ali que está rodando no mesmo nível ou um pouco abaixo do que estava no ano passado. Essa é a posição para o momento, Thiago. Tiago, aqui sobre o Brasil, a gente, durante ali o começo da pandemia, a gente viu uma redução de alojamento, esses são os dados que a gente tem de boletins de indústria aí, de mercado. A gente viu uma redução de alojamento, mas que tem sido recuperada, e a gente vê a perspectiva aí de mercado, que o alojamento deve terminar o ano, não vai terminar abaixo, inclusive pode terminar um pouco acima do que foi o ano passado. Eu diria assim, fazendo uma avaliação de uma maneira global do frango, eu vejo que o frango globalmente tem um aumento de produção. Ele é uma proteína que consegue reagir mais rápido do que as outras. E, portanto, reagiu mais rápido, tem um crescimento, você pode ver que a China conseguiu crescer acima de 2 dígitos o ano passado e deve repetir ainda este ano número de 2 dígitos, né? E o Brasil não teve o mesmo crescimento, mas como o Wesley comentou, o que eu acho é o seguinte, o frango vai se ajustando, ele tem os ciclos, são ciclos bem menores que o ciclo das outras proteínas e vai se ajustando. No entanto, é a proteína que agora a gente vê que está mais pressionado, porque os suínos têm essa lacuna toda na China, e ele vai estar bastante demandado, mesmo que essa produção dos Estados Unidos esteja alta, vai estar demandado. E o bife, como a gente já comentou, tem um grande aumento de consumo na Ásia de bife, o bife vai continuar por um ciclo longo o aumento de consumo. Por isso até teve uma pergunta aí, eu não sei, acho que foi o Ricardo que pediu, então agora teve no pico, agora vai derreter. O que eu vejo? Vai derreter o resultado? Assim, o que eu vejo? Eu acho que o ponto do bife nos Estados Unidos foi claramente um ponto fora da curva. Eu acho que as coisas, hoje, se a gente olhar para o hoje, as coisas estão muito mais por uma normalidade, né, numa normalidade. Fazer uma previsão para frente também é muito difícil agora, porque
nós não terminamos a pandemia, estamos ainda no meio da pandemia, né? Se eu olhasse o que está hoje, eu diria que está por uma normalidade. Como é que vai ser o resultado? Bom, depende de muita coisa ainda. Eu acho que a gente está vivendo, está aprendendo a gerenciar todos os desafios que são causados por essa mudança do consumidor. Obviamente que se tiver uma vacina aí na frente, tudo muda de cor, né? Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de João Soares, Citibank. Bom dia a todos e obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta e 2 follow-ups rápidos. Queria entender um pouco o Eurosport. Claramente tem bastante greenfield acontecendo na Plumrose, com essas 2 novas unidades de processados aí que vocês estão começando construção. Queria entender hoje quanto que é a exposição de processados nessa divisão e como que vocês veem essa exposição aumentando com com esses greenfields na Plumrose e possivelmente, enfim, planos de M&As de ticket médio, ticket baixo. E aí, em relação voltando à questão de retorno e uso de caixa, retorno a acionistas, se você puder, Guilherme, falar um pouquinho mais sobre questão de planejamento de dividendos. Sei que tem um programa agora de recompra aberto, mas, enfim, como que vocês veem, só para dar um pouco mais de granularidade nesse retorno de acionistas que você mencionou, do uso de caixa. E a última pergunta, só voltando ao tema de ESG, Tomazoni, você falou bastante sobre a rastreabilidade, mas se você puder falar sobre outras iniciativas que vocês têm adotado de sustentabilidade, acho que o tema hoje está super importante e é interessante ouvir a visão de vocês. Obrigado. Ok, super obrigado pela pergunta. André, você fala um pouco sobre a Plumrose? Olha, sim, Tomazoni. João, quando nós compramos a Plumrose, 2 ou 3 anos atrás, ela era uma empresa de $500 milhões de faturamento. Ela deve fechar esse ano acima de $800 milhões. Esses investimentos que nós estamos fazendo de Greenfield devem puxar isso acima de 1,2 bilhões. E, obviamente, faz parte da estratégia da empresa, não só esse Greenfield, mas aquisição no momento certo, para continuar crescendo essa parte de processados específica aqui da Plumrose nos Estados Unidos. Então, assim, nós compramos ela era 500, ela vai fechar esse ano acima de 800, esse investimento de Greenfield vai levar ela acima de 1,2 bi, e nós continuamos olhando a oportunidade de outros investimentos, tanto possível de aquisição no momento certo, no preço certo, que tem um bom fit para a empresa, quanto continuar investindo em Greenfield, em outras possibilidades aí que nós estamos analisando. Então, esse negócio vai continuar crescendo a um ritmo muito acelerado, que está dentro da estratégia da companhia de continuar crescendo a parte de valor agregado de produtos de marca. Lembrando, né, João, que a estratégia da companhia é que o negócio de processados e de marca tenha uma participação muito maior no seu faturamento. Então, essa é a grande prioridade da companhia, crescer nesse segmento. O Guilherme, eu tenho uma pergunta que foi endereçada a você. Sim, sobre o plano de dividendos. Bom, João, em termos de dividendos, a gente não tem como planejar muito, porque o Brasil tem uma questão na lei das SA que é os 25% de payout mínimo. Então, a gente acaba sabendo só quanto vai ser o nosso dividendo mínimo obrigatório quando a gente tem a PETAX do dia 31 de dezembro. Porque a variação cambial do nosso balanço, quando traduzido por reais, fica muito grande. Então, não dá para a gente planejar, porque vai tudo depender de uma variável que só vai acontecer lá na frente. Então, fora isso, mas também você pode retornar via plano de recompra de ações. Como você mencionou, o que eu diria até que hoje, também geralmente a gente tem uma preferência pela recompra de ações, por isso a gente tem um plano de recompra em aberto, principalmente quando a gente olha esses descontos dos nossos múltiplos. Se você pegar, a gente gerou nos últimos 12 meses 26 bilhões
de reais de EBITDA, e aí você vai chegar num múltiplo, se você pegar os últimos 12 meses, de 4 vezes, 4 e poucas vezes. Ou seja, se você pegar o forward looking, você tem aí os múltiplos bem descontados em relação aos nossos pares, então o plano de recompra acaba sendo uma maneira que cria mais valor para o acionista do que o próprio dividendo. Então, por essa questão da recompra também tem a questão da variação cambial do balanço. A gente teve um lucro líquido nesse trimestre de 3,4 bilhões de reais, mas a gente teve um prejuízo no primeiro trimestre que foi por causa da variação cambial, e aí isso também, esses lucros acumulados também criam uma certa limitação, mas, obviamente, a gente gosta sempre de trabalhar com esse plano de recompra em aberto para continuar sempre retornando o acionista via recompra de ações, e no final do ano a gente vê quanto vai ser o dividendo mínimo, e aí esse é pago em caixa geralmente no ano seguinte. João, a pergunta de sustentabilidade que você falou, obrigado por retornar a esse tema. Esse é um dos temas que me é muito caro, que eu pessoalmente tenho dedicado um tempo grande, né? E nós temos um comitê de sustentabilidade no Conselho, e nós temos um comitê de sustentabilidade global na diretoria executiva, e que engloba desde a prioridade que tem, na verdade são 5 pilares: a integridade do produto, a questão do welfare animal, o bem-estar animal, a questão da segurança, saúde e segurança, a questão da água e a questão da mudança de clima. Então, assim, nós temos esse comitê global, nós definimos metas globais de redução, de melhoria desses processos todos. É intenso esse trabalho, é muito grande o foco que a gente tem feito e tem trabalhado. Inclusive, nós vamos estar divulgando nos próximos meses as nossas metas globais que a gente tem de redução. Então, é uma mobilização global que nós temos. É um dos assuntos mais importantes que a gente trata com o projeto global da companhia. Obviamente que o que tem sido colocado no momento, e está muito caro, é a questão da Amazonas, né? Da conservação da floresta. E eu acho que, assim, que o Brasil, o mundo está cobrando uma resposta ao Brasil. O Brasil vai ter que dar uma resposta, e eu acho que a gente é parte dessa resposta, né? E o que está aí, assim, eu até falei antes, quando você olha o que nós temos feito para monitorar a questão da Amazônia Legal, é muito grande, né? Nós monitoramos 450 mil metros, eu não me falo assim, é o tamanho da Alemanha, do estado do Texas, né? Então, assim, a gente faz muito, mas eu entendo que a questão, né, ela, hoje, é dada que nós reconhecemos que tem uma oportunidade de se fazer, que é andar também no monitoramento dos indiretos, porque hoje não se tem condições de fazer com as ferramentas que se tem, com os processos que se tem, monitorar os indiretos. Mas, assim, nós queremos e entendemos que temos que fazer essa questão. Nós estamos evoluindo, até falei antes, sim, essa questão do indireto, nós avançamos muito, porque é uma combinação de tecnologia com processos, né? E que tem que ser feito pela empresa em parceria com outros órgãos. E, assim, eu falei antes, estou muito feliz, estou muito contente com a evolução que nós estamos andando rápido nesse processo, para a gente poder monitorar essa cadeia de maneira integral. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Super claro, Tomazoni, e, bom, parabéns a todos aqui pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem de Luciana Carvalho, Banco do Brasil. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade e parabéns pelos resultados. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é operacional Brasil, né, JBS Brasil. Se vocês puderem comentar um pouco, dar um pouquinho mais de detalhes sobre margens para frente, né, o que a gente consegue enxergar
que é sustentável da margem aí de 2 dígitos que vocês alcançaram agora no segundo trimestre, né? A gente está acompanhando os preços de gado aí atingindo patamares recordes. Então, só para entender, né, o Tomazoni já mencionou que tem uma expectativa ainda favorável para as exportações, volume e preço, só para entender se isso continua compensando maiores custos para frente. E, André, se você puder comentar um pouco sobre a Empire Packing, né, que é o investimento em case ready que vocês mencionaram também, o que vocês estão esperando em sinergia, o quanto que ela pode trazer incremento em margem daqui para frente, qual que é o timing desse incremento. Obrigada. Oi, Luciana, bom dia. Sobre JBS Brasil, então, assim, a gente teve um bom trimestre aí, um trimestre que tivemos um resultado, um ótimo resultado. Você está certa, o gado realmente, a gente viu aí uma subida no preço do gado nos últimos meses, aqui no terceiro trimestre. Claro que a gente está num negócio que o spread entre o custo do gado e a carne é o que, na verdade, mais importa. Então, assim, a gente tem visto, por outro lado, também uma resposta no preço do nosso produto. Então, isso aí também teve esse outro lado que compensa. Mas, por outro lado, assim, Luciana, como eu comentei anteriormente, época de pandemia, assim, a gente já não dá guidance, principalmente época de pandemia, fazer uma projeção de quanto vai ser margem por esse trimestre não é apropriado nesse momento. Mas o importante nesse negócio é o spread, e a gente tem visto aí que, por outro lado, a carne tem respondido. André, você podia responder a pergunta da Luciana sobre a Empire, sobre a questão de avançar na cadeia de valor agregado? Claro. Obrigado, Luciano, pela pergunta. Dentro daquela estratégia, Luciano, de mais produtos de valor agregado, nós já tínhamos uma operação de case ready nos Estados Unidos, com 2 plantas de case ready para bandejas de bife, 3 plantas de case ready para ground beef. Essa questão da Empire nos coloca no top 3 de case ready total nos Estados Unidos, e também teve uma aquisição no Canadá. Esse negócio é um negócio de margens extremamente estáveis e que ajudam no crescimento da nossa margem total, né? Mas ajuda principalmente no fortalecimento da relação com os clientes que você faz esse serviço para, né? Então, claramente alinhando a gente naquela política de key customers que nós temos, com clientes que têm um potencial enorme e que estão crescendo. Então, assim, é adicional de margem, é uma margem muito estável, não depende de ciclo nenhum, expande a nossa capacidade de produzir, de entrar com produtos que o consumidor vai pegar o produto final que foi produzido por nós, e nos coloca numa posição de liderança entre os 3 maiores produtores de case ready na América do Norte. Ótimo, bem claro. Obrigada, André. Obrigada, Wesley. Nossa próxima pergunta vem de Leandro Fontanesi, Bradesco BBI. Oi, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Falando de processados, da mesma forma que tem uma discussão para US Beef, né, US Pork, se eventualmente a gente não chegou num pico de margem, né, no segundo trimestre, né, de resultado que vocês já endereçaram, a gente tem uma discussão também dos investidores se a gente não chegou já no pico em termos de receita de processados no segundo trimestre, dado que dificilmente a gente vai ficar mais em casa do que a gente ficou no segundo trimestre olhando para frente. Então, eu queria ouvir de vocês como vocês veem isso, se a gente deveria ver uma redução sequencial da receita de processados à medida que as pessoas voltam a sair de casa, voltam a trabalhar fora do home office. E 2 pontos, se vocês puderem também ajudar a gente com informação, assim,
Eu entendo, se eu não estiver enganado, antes da pandemia, processados era mais ou menos 20% da receita total da companhia. Agora, enfim, qual seria mais ou menos o percentual da receita que processados barra valor agregado representa? E também, só para entender se teve algum fechamento de planta, alguma restrição de capacidade que tenha afetado as vendas de vocês de processados ou não, se vocês estavam operando a full. Obrigado. O Leandro, assim, eu vou fazer uma resposta geral um pouquinho, porque da sua pergunta, depois se o Wesley e o André quiserem complementar. Essa questão do consumo de processados, eu acho que é uma avaliação de que teve uma mudança de aceleração de tendência do consumidor. Esse é o grande fato, né? Não só uma mudança de comportamento de compra, mas uma mudança de consumo. Então, o que a gente vê que o consumidor está procurando produtos fáceis de preparar, fáceis de cozinhar, mais saudáveis, mais seguros. Ele está tendo aquela experiência que ele tinha no restaurante, ele está tendo em casa. Pessoas que não sabiam cozinhar ou não usavam a cozinha na sua casa para preparar alimentos, estão usando. Então, eu acho que os alimentos preparados, os alimentos convenientes, práticos, eles ganharam um aumento de consumo, acelerou a adoção desses comportamentos. Então, mesmo que esse assunto volte, quando voltar, que não tiver uma vacina, a gente não sabe quantas pessoas vão manter esses hábitos que têm ou não vão manter esses hábitos que têm, foram adquiridos agora nesse processo, nesse período. Obviamente, quanto isso vai ser a abertura do food service e quanto vai acontecer, mesmo com a abertura que está acontecendo agora, lenta, em que com menos espaço e com períodos reduzidos de funcionamento, a gente vê que os consumidores estão afoitos, estão buscando ir para os restaurantes. Mas quantas vezes eles irão no restaurante, novamente, é uma coisa que não se sabe. O que se pode ver quando se faz pesquisa a respeito do consumidor é que muitos dos hábitos que eles adquiriam vão ser mantidos. E eu vejo que esses, os produtos prontos para comer e cozinhar, os produtos, alimentos saudáveis e o jantar fora de casa, dentro de casa, eles vieram para ficar. Então, assim, nós vemos uma aceleração no consumo de alimentos processados. Não sei, de maneira geral. Wesley, não sei se você quer complementar o André. Eu acho, Leandro, que o Tomazoni acertou assim na mosca. E a nossa crença é que muitas dessas tendências vão ficar. Muitos desses produtos, essas inovações que a gente vem lançando desde lá de trás, precisavam de ter uma oportunidade de experimentação. Teve a oportunidade de experimentação, performaram muito bem, grande parte das nossas inovações. E a gente acredita que mesmo depois de uma normalização pós esse momento de pandemia, muito disso vai ficar. E mesmo o food service voltando, a gente tem também uma venda que é relevante para food service, né? Então, assim, parte disso aí também é um vaso comunicante. Então, a gente não vê que é uma coisa que exclui a outra. No final da sua pergunta também, você tinha perguntado sobre fechamento de unidades que afetam nosso processamento de industrializados. Do ponto de vista de Brasil, não teve nada de fechamento ou ruptura de produção relevante que afetou nossa capacidade de produzir processados. Tá ótimo, tá claro. Muito obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni para as considerações finais. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir. Eu queria enfatizar aí que nós temos um sólido time de gestão, temos uma plataforma global de produção e de distribuição que é única. Nós estamos nesse momento com um robusto balanço, uma alta liquidez, e que nos coloca numa situação privilegiada para executar a nossa estratégia de crescimento.
Nós vamos firmemente continuar colocando a segurança do nosso time em primeiro lugar e é o compromisso de produzir alimentos de qualidade para o mundo no momento que ele mais precisa. E inovando sempre, construindo um portfólio de produtos de valor agregado e de marca. Sim, eu quero agradecer aí a todos vocês que estão conosco, que acreditam em nós e que nos apoiam. Meu muito obrigado. A audioconferência da JBS está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.